todos, sejam muito bem-vindos à mesa do Senhor Jesus. Você está animado para cear nessa manhã? Nós temos o privilégio de cear com a pessoa mais importante da história, Jesus Cristo. Ele é o nosso anfitrião. Vamos aproveitar então essa oportunidade que temos hoje. Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens. Convocados é o tema do mês. E para hoje, o tema é: temos uma missão com você. Mateus 28, versículo 18 até o 20. Mateus 28, 18 ao 20, diz assim: E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. Olha que mensagem maravilhosa. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Você pode glorificar Jesus? Graças a Deus. Pode sentar, querido, fique à vontade. No dia 18 de maio, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, escalou os 26 convocados para disputar a Copa do Mundo desse ano. Eu acho que todo mundo viu, né? A maioria viu, teve aquele alvoroço para assistir. Desde aquele dia, então, cada atleta, junto com a comissão técnica, também convocada, assume uma missão clara: buscar o título desse campeonato. Para nós brasileiros, o hexacampeonato. E esses homens assumem também o compromisso de honrar a seleção brasileira diante do maior palco do futebol mundial. Existe algo muito forte em uma convocação para a Copa do Mundo. É diferente de outros campeonatos. A Copa do Mundo tem essa abrangência no mundo inteiro. Pessoas que não conhecem de futebol, não gostam, acabam ali assistindo o jogo pelo patriotismo, né? Pela vontade de acompanhar as suas seleções. Então, é muito mais do que uma oportunidade esportiva para um atleta. É assumir a responsabilidade de representar o seu país diante do mundo inteiro. Representar a camisa da seleção, vestir a camisa da seleção, principalmente a seleção brasileira, né? Nossa seleção, é carregar a história que já aconteceu, o peso e a expectativa de milhões de brasileiros diante do mundo. Então não é algo fácil. É interessante, irmãos, que quando a gente olha para o Evangelho, nós encontramos algo semelhante, mas em uma dimensão infinitamente maior. Jesus também fez a convocação. Vocês lembram quando ele chamou os 12 apóstolos? Diferente da convocação para uma seleção disputar uma Copa do Mundo, não são grandes nomes, não são atletas de elite, não são pessoas perfeitamente preparadas para a missão. Foram 12 homens comuns, cheios de pecados, cheios de falhas, pescadores, cobrador de impostos, pessoas simples, cheias de limitações e imperfeições. Mas ainda assim, Jesus os escolhe com um propósito muito claro. Depois da sua obra de redenção na cruz, sua ressurreição, sua ascensão ao céu, esses homens convocados iniciariam a importante missão
de anunciar que o reino de Deus chegou através de Jesus. Eles teriam a missão de anunciar isso às nações, através da pregação e através do discipulado. Irmãos, a partir desses 12 homens, algo extraordinário acontece. A missão começa a se multiplicar. Aqueles discípulos cheios do Espírito Santo começam a igreja primitiva. E o evangelho avança desde Jerusalém até os confins da terra, para a glória de Deus. Cada discípulo alcançando outro discípulo, cada vida transformada, gerando novas vidas transformadas, até que essa mensagem chegasse até nós no dia de hoje. Já parou para pensar nisso? Hoje nós só estamos aqui, temos a oportunidade de servir a Jesus, porque alguém cumpriu a sua missão de pregação do Evangelho. Isso começou lá com esse grupo convocado, os 12 convocados de Jesus, e chegou até nós hoje. E agora nós fazemos parte dessa convocação, também somos convocados para continuar essa obra de pregação e discipulado. Isso nos leva, queridos irmãos, a uma verdade central da teologia bíblica. A missão, ela não nasce com a igreja. A missão nasce no coração de Deus. É o que nós chamamos de missio Dei. Deus é o autor da missão. O Pai envia o Filho cumpre perfeitamente a obra de redenção na cruz. E o Espírito Santo aplica essa obra em nossos corações, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. A igreja então é inserida nessa história divina, nessa missão divina, como instrumento para a pregação do Evangelho e discipulado de pessoas. Essa é a nossa missão. Nós não somos o centro da missão, nós somos convocados para participar da missão de Deus. É interessante a gente falar aqui que a igreja também não é uma torcida, assim como o estádio de futebol, assiste ali o jogo, tem o entretenimento, gosta de alguns jogadores, não gosta de outros, tece comentários. No nosso caso, nós não somos convocados apenas para assistir. A igreja é a seleção convocada pelo próprio Deus para entrar em campo na história da redenção. Amém? Você é um dos convocados? Eu também sou, graças a Deus por essa bênção. Irmãos, quando nós nos aproximamos da mesa da Santa Ceia, essa verdade se torna ainda mais séria, porque aqui nós somos lembrados de quem nos chamou, quem nos convocou, do preço que foi pago e do propósito que ainda está em andamento: anunciar Jesus, discipular pessoas, ensinar. A igreja é chamada para isso. Diante disso, nós vamos pensar alguns textos rapidamente com vocês, para entendermos algumas verdades aqui fundamentais, que definem a nossa identidade, a nossa caminhada e a nossa missão. Em primeiro lugar, Mateus 11, acompanhe comigo, Mateus 11, 28 ao 30. O chamado de Jesus é o início da missão. Vamos ler o texto, Mateus 11, 28 ao 30. Diz assim, muito conhecido o texto: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá friozinho, não dorme não, tá? Acompanha aí. Jesus, irmãos, não inicia o seu chamado, nesse texto, para uma religião, nem para um sistema de regras,
mas para um relacionamento. Ele diz: vinde a mim. O ponto de partida da missão não é o envio, mas o chamado. Olha que interessante, a missão nasce nesse chamado de Jesus. Ou seja, antes de qualquer atividade, antes de qualquer coisa a fazer, há um convite de Jesus para a rendição. Antes de qualquer tarefa, há descanso nele. Isso revela uma verdade muito importante para nós. Ninguém pode cumprir a missão de Cristo sem ser alcançado por Cristo. Ninguém pode cumprir a missão de Cristo sem antes ser alcançado por Cristo. Quando ele fala aqui no texto de cansados e oprimidos, olha que interessante isso. Ele não está falando apenas do desgaste físico, que é o que vem na nossa mente, né? Cansados e oprimidos. Eu e você depois de uma semana de trabalho, né? Indo para a casa do Senhor descansar no Santo Sábado. Não é só isso. Ele está falando aqui de condição espiritual. É aquela pessoa que não aguenta mais viver sem Jesus, sem Deus. O peso da culpa, o peso da tentativa de merecer aceitação, o peso da frustração de não conseguir ser suficiente, torna o ser humano cansado e oprimido. O espaço que tem dentro do ser humano, que preenche, que é só preencher, existe um espaço dentro do ser humano que só Jesus pode preencher. E quando ele está vazio, o ser humano fica desse jeito, cansado e oprimido. O chamado de Jesus, nesse cenário, é revolucionário. Ele chama: venham a mim, porque eu lhes darei alívio. Você pode glorificar Jesus? Ele não aumenta o fardo, ele substitui. Ele diz que o fardo dele é leve, é suave, porque não é baseado nos méritos humanos, mas sim na sua graça. Aleluia! Irmãos, em Jesus nós encontramos a verdadeira paz para a nossa vida. Em Jesus nós encontramos o verdadeiro descanso para a nossa alma. Isso muda a nossa história. Quando nos encontramos com Jesus e entregamos tudo a Ele, a nossa vida muda, a nossa identidade muda. Nós somos chamados filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus. O texto termina também dizendo: aprendei de mim. Jesus, nessa expressão, não está apenas convidando alguém para segui-lo, mas Ele quer formar essa pessoa. Na prática, isso significa que toda missão começa no secreto, aos pés de Jesus. Na leitura da Bíblia, na oração, no jejum. A missão não começa com a agenda cheia de compromissos. Eu quero fazer algo para Deus, eu quero cumprir a missão, minha agenda tem que estar sempre cheia. Não, começa no íntimo, no relacionamento com Deus, no secreto do quarto. Sabe por quê, queridos? Quem tenta servir a Deus da forma inversa, logo, logo vai estar cansado e oprimido. Logo, logo o ministério já não vai fazer tanto sentido. Logo, logo, tudo que ele for fazer para servir na igreja vai ser um peso, vai ser cansativo, porque o propósito está fora do seu coração. O chamado, então, de Jesus não é apenas para o início da missão, percebam isso. O chamado de Jesus é a base, o centro e a sustentação para a missão até o fim. Sem esse chamado, irmãos, é uma religiosidade apenas uma mera atividade religiosa. Com o chamado de Jesus queimando em nosso coração, com esse relacionamento ativo, nossa vida tem um propósito divino em cada ação. Existe uma vida para Deus. Aleluia. Segundo texto que nós vamos pensar nessa manhã, Marcos 8:34, rapidamente, que eu tenho pouco tempo. Marcos 8:34.
A segunda verdade que nós vamos meditar, a missão exige renúncia. O texto diz para nós, Marcos 8, 34. E chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A missão exige renúncia, irmãos. A primeira verdade mostrou que o chamado de Jesus é o início da missão. Não dá para falar de Jesus sem ser achado por Ele, sem ter um encontro verdadeiro com Ele. E Ele traz alívio para nós, traz descanso para a nossa alma. Mas a vida cristã, ela não é feita apenas de descanso, ela é um chamado para ação. O mesmo Jesus que diz, vinde a mim e achareis descanso, Ele diz também nesse texto, tome a sua cruz e siga-me. E aqui nós chegamos a um ponto crucial da nossa missão. Ela não é barata, ela exige renúncia. Para um atleta participar em alto nível de uma competição, como a Copa do Mundo, ele precisa se preparar, ele precisa renunciar coisas para estar apto para participar. E a nossa missão tem esse caráter também, exige renúncia da nossa parte. Nesse texto nós encontramos aqui pelo menos 3 imperativos, 3 ordens de Jesus. Em primeiro lugar, negue-se a si mesmo, a destronização do eu. Negar a si mesmo, irmãos, não é um gesto isolado de renúncia ou de autopunição, mas é uma recusa de reconhecer o próprio eu como autoridade final da vida. É declarar que os desejos pessoais não governam mais o coração, porque o trono da nossa vida pertence a Jesus. Isso contrasta com a cultura que nós vivemos, nós estamos inseridos, a cultura da autossatisfação, a cultura que você deve seguir o seu coração. Isso não é falado constantemente. Jesus nos chama para um sentido contrário disso. Submeter os nossos planos, nossas vontades, as nossas ambições, à sua soberania. Seguir a Jesus, irmãos, na missão, exige aprender diariamente a dizer não. Não a si mesmo, e sim à vontade de Deus. Segunda ordem desse texto, tome a sua cruz. A submissão total a Cristo. Irmãos, hoje nós romantizamos muito a cruz, porque ela é o significado do amor de Deus para nós. Mas no primeiro século, quando Jesus fala diz essa frase, o peso é muito maior. A cruz, no primeiro século, era o símbolo da pior morte que alguém pode ter. É algo muito ruim. Então quando Jesus diz, tome a sua cruz, Ele está dizendo, morra para o mundo, e viva em submissão total a mim. E aí, a gente precisa dizer que servir a Jesus, cumprir a missão, carregar a nossa cruz, é estar disposto a sofrer pelo Evangelho, sofrer rejeição, sofrer perseguição, e em alguns casos sofrer até a morte, por causa de Jesus. Significa que ao aceitarmos a missão, nós consideramos a nossa velha vida, aquele que nós éramos, tudo isso morto, finalizado, e agora vivemos para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. A última ordem desse texto, irmãos, é o siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Seguir Jesus não é seguir um conjunto de regras, ou uma filosofia. Aí você fala, nossa, o pastor vai aliviar. Não, é mais pesado ainda. É caminhar com uma pessoa. É caminhar. Você já seguiu alguém no trânsito, por exemplo?
Eu já segui, e é difícil, porque às vezes a pessoa não tem um pouco de paciência, passa no amarelo, você fica no vermelho, né? E aí você tem que seguir, principalmente quando você está numa cidade que você não conhece. Ainda peguei a época que não tinha GPS, então você tinha que seguir e fazer tudo que aquela pessoa estava fazendo. O seguir a Jesus é mais ou menos nesse sentido. É mais do que seguir regras, é mais do que seguir uma filosofia. É pisar os passos de Jesus. Uma outra imagem que a gente possa ilustrar aqui é uma caminhada na praia, os passos ficam ali marcados. E você vem atrás de Jesus, pisando aonde ele pisou. O que isso significa para nós, irmãos? Eu preciso agir como Jesus agiu. Eu preciso pensar como ele pensaria. Eu preciso assumir o seu modo de viver, os seus valores, a sua direção. Eu preciso amar quem Jesus ama, isso é muito sério. Jesus ama o pecador, eu preciso amar o pecador como ele amou. Eu preciso também rejeitar a quem ele rejeitou. Eu preciso estar disposto a ir aonde ele quer que eu cumpra a missão. Eu preciso entender que a missão é dinâmica e ela é cumprida por quem resolve caminhar no ritmo de Jesus, na forma de Jesus, seguindo os seus passos. Fica a pergunta aqui para nós hoje. O que você tem se recusado a entregar a Jesus? Qual área da sua vida que ainda não foi crucificada? Irmãos, a missão que nós temos é gloriosa, anunciar Jesus aos perdidos, anunciar a salvação. Mas a porta de entrada para essa missão, para o cumprimento dessa missão, é a cruz, é o negar o eu, tomar a minha cruz e seguir o meu mestre. Que hoje, irmãos, nós possamos destronar o nosso ego, que muitas vezes nos atrapalha. Possamos tomar a nossa cruz e seguir o nosso mestre de todo o coração. Amém? Terceiro e último lugar, para a gente encerrar. Mateus 28, o texto que nós lemos, Mateus 28, 18 ao 20. Aí você pode acompanhar na sua Bíblia, porque a gente já leu. Eu entendo que a missão continua até que o Evangelho alcance a todos. A missão, então, recapitulando aqui, para a gente não se perder, vamos lá. A missão começa com o chamado de Jesus para nós. Beleza? Estão comigo? Chamado de Jesus para nós. Segundo lugar, exige renúncia. Em terceiro e último lugar, ela vai continuar até que o Evangelho alcance a todos. Irmãos, a missão não nasce de expectativa, de iniciativa humana, mas da autoridade absoluta do Cristo ressurreto. Olha a sua Bíblia, quando ele diz lá, toda autoridade me foi concedida no céu e na terra, a autoridade absoluta do Cristo ressurreto. Isso mostra para nós que não é apenas um conselho, uma sugestão para a igreja, mas é uma ordem dada pelo Rei Jesus. Em seguida, Jesus estabelece a forma do cumprimento. Ele diz, ide, fazei discípulos de todas as nações. O foco não é apenas ir, mas é fazer discípulos. A missão não termina em decisões momentâneas, e muitas vezes superficiais. E aqui eu digo, quando alguém aceita Jesus num culto avivado, num culto abençoado, esse é o primeiro passo, mas é preciso caminhar mais, é preciso discipular, é preciso ensinar essa pessoa a seguir a Jesus. O texto também mostra para nós o alcance da missão, quando ele diz, todas as nações. O alcance é universal, isso revela que Jesus, Deus, o Espírito Santo, no seu coração, eles não têm uma limitação de um povo específico, é só para ficar aqui com a gente, não.
O Evangelho é para todo aquele que crer em Jesus. É para toda a humanidade. Ele também mostra para nós o conteúdo do discipulado. Esse texto é bem denso, é bem complexo. Quando ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui, queridos, nós aprendemos que a missão não é parcial, não é seletiva. É preciso ensinar todas as coisas que o Mestre nos ordenou. O discipulado verdadeiro, então, envolve uma formação contínua, uma doutrina sólida e uma vida prática, alinhada com a palavra de Deus. Por fim, irmãos, esse texto encerra com uma promessa gloriosa. Pode pôr para nós o versículo 20? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você pode glorificar Jesus? O técnico estará conosco em todos os jogos. Ele nos chama, mas não nos abandona. Ele diz, vocês vão cumprir uma missão, que é árdua, que é difícil, mas eu estarei com vocês todos os dias. O sucesso da missão, irmãos, não depende da força da igreja, mas depende da presença constante do Cristo ressurreto, aleluia! O envio vem acompanhado da presença do Mestre. Ele estará conosco todos os dias e nos garante. Aleluia, glória a Deus. Para encerrar, irmãos, essa meditação, não tem como a gente não lembrar da história dos morávios. Alguém aqui já conhece a história dos morávios? Não tem como a gente não lembrar. Os morávios eram um grupo de cristãos no século XVIII, que viveu uma das cenas mais lindas, mais profundas da história, quando o assunto é missão da igreja. Em um dos relatos marcantes, 2 jovens morávios, eles ficam sabendo que uma ilha no Caribe tinha escravos que não tinham conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. Mais do que isso, o Senhor, o dono desses escravos, não deixava nenhum pregador ir lá para anunciar o Evangelho. Então, qual seria a única forma de pregar o Evangelho nessa situação? Alguém precisaria se vender como escravo, para acessar a esses escravos e pregar Jesus para eles. Então, 2 homens, 2 jovens, tomam uma decisão radical em sua vida. Se vendem como escravos para pregar Jesus naquele lugar. Deixaram tudo para trás para anunciar o Evangelho naquela ilha no Caribe. Essa história fica marcada por uma frase que ecoa como expressão da missão da igreja. A frase diz assim: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Essa é a essência da missão, irmãos. Não é sobre nós, não é sobre conforto, não é sobre posição, sobre poder, sobre posses. É sobre Cristo ser conhecido, amado e adorado entre todos os povos. Aleluia! Hoje, ao participarmos da ceia, nós somos lembrados disso. Fomos alcançados pelo Cordeiro. Você pode dizer isso? Vamos ficar em pé nessa hora? Diga isso com fé. Fomos alcançados pelo Cordeiro. No 3. 1, 2, 3. Em segundo lugar, fomos transformados pelo Cordeiro. 1, 2, 3. Fomos transformados pelo Cordeiro. Em último lugar, somos enviados pelo Cordeiro. Somos enviados. Você pode glorificar Jesus. Irmãos, a ceia faz a gente voltar para a cruz. Faz a gente
lembrar daquilo que o nosso Senhor sofreu, para que hoje tivéssemos vida eterna. Ao pensar nisso, não tem como a gente não ficar impactado, não tem como isso não mexer com a gente. A cruz nos chama para uma transformação, a cruz, o amor de Jesus nos constrange a dizer: Senhor, eu quero te servir, Senhor, eu quero cumprir a sua missão, Senhor, eu quero abandonar as minhas paixões, os desejos, eu quero abandonar tudo para te servir, cumprir o teu propósito. Irmãos, que essa ceia não seja apenas uma memória, mas uma ceia de renovo da missão que temos, da missão para que nós fomos convocados pelo Mestre Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, infinita misericórdia, te adoramos, Jesus, porque na cruz o Senhor nos deu a vida eterna. Te adoramos, Cordeiro de Deus, porque o Senhor cumpriu a missão dada pelo Pai. E graças à tua morte, hoje nós temos vida em abundância. O Senhor morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje vive à destra do Pai. Essa é a nossa esperança. Aguardamos o dia da sua volta, Senhor, sua segunda vinda. O dia então que nós seremos transformados, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão, assim como o Senhor ressuscitou. Os que estiverem vivos serão transformados, veremos o nosso Senhor face a face, cearemos contigo, Senhor. Ansiamos por esse dia, Senhor, mas enquanto isso não acontece, o Senhor tem uma missão para a igreja, e nós fazemos parte, anunciar o teu evangelho aos perdidos, aqueles que estão oprimidos e cansados, que precisam do alívio, precisam da graça de Deus, precisam de cura, precisam de libertação, precisam de salvação, Jesus. E nós como igreja somos convocados a cumprir essa missão. Nos ajuda, Senhor, a fazermos a tua vontade todos os dias, cumprirmos o teu querer, aonde o Senhor nos mandar, que possamos, Senhor, ser uma expressão da tua graça e do teu amor aos perdidos. Em nome de Jesus e para a tua glória, nós te pedimos. Amém. Podem se assentar, queridos.